Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos irmãos, queridos companheiros, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce meigo Jesus. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade de estarmos frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. O nosso palestrante da noite é o nosso companheiro Hélio Tinoco, tarefeiro aqui da nossa casa e da causa espírita, e nos traz a palestra com o tema Vivendo a Espiritualidade em Família. À vontade, Agora sim, boa noite, meus companheiros. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações e que essa noite de 1º de maio não seja um 1º de maio comum, mas que seja uma noite muito especial para cada um de nós. Por certo, viemos a essa casa em busca de matarmos as saudades que temos sentido de Jesus. E quem sabe nessa noite não estreitaremos o nosso contato pessoal, íntimo com Ele, a fim de saciarmos esse desejo tão intrínseco em nosso mais profundo ser, de o encontrá-lo, de senti-lo, de interagir com Ele e de vivenciar as suas verdades. Queria começar me lembrando aqui, e lembrando os companheiros do episódio registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, também autor de um dos evangelhos, nos narra, no capítulo 2, o fato da festa de Pentecostes. Acontecia por ocasião da colheita uma comemoração. E em Jerusalém, os povos ao derredor se reuniam. E naquele momento, por ocasião daquela festa, acontece o que na alegoria bíblica é chamado de fenômeno das línguas de fogo, e em seguida os apóstolos começam a falar de Jesus. E há um fato muito curioso que a todos chamava a atenção profundamente. Embora aqueles homens falassem em sua própria língua, possivelmente o aramaico, cada um dos que ali estavam, egípcios, etíopes e outras nacionalidades, cada um deles os escutava em seu próprio idioma. E aqueles homens ficaram assombrados, no mínimo encantados, e perguntavam-se entre si, o que poderia estar acontecendo. Logo em seguida, o apóstolo Pedro faz um discurso, também ouvido por cada um, como que numa transmissão em tempo real, uma tradução em tempo real, algo que não
não se tinha naquela época no planeta. Mas depois daquele momento, nos narra Lucas, cerca de 3.000 homens se renderam aos ensinos de Jesus. Pedro, com seu discurso em multidiomas, encantava aqueles homens. Comentando isso, companheiros, porque eu espero que nessa noite, entre nós, entre eu e vocês, entre eu e eu mesmo, entre eu e os internautas que nos escutam ao vivo, entre eu e os internautas que nos ouvirão através dos canais do YouTube, possa haver uma energia magnética produzida pelos trabalhadores espirituais abnegados, amorosos, dedicados da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a fim de que entre nós possam ser ditas as palavras que você precisa ouvir. Que eu possa dizer na minha linguagem, que a minha linguagem seja a linguagem do coração e a linguagem do Cristo, mas que a sua forma de ouvir seja extremamente pessoal. E que a gente possa sair daqui diferentes, impactados com essa mensagem evangélica, que hoje vai nos trazer a abordagem de um tema tão difícil. Costumo dizer, brincando entre os companheiros, que falar de família deveria ser proibido em casa espírita, em forma de palestras. Deveriam só ser seminários. É preciso, no mínimo, 2 horas para falar em família. E a gente vai tentar abordar. Vamos conseguir, por certo. Fiz um suprassumo, fiz um resumo. Vamos explorar intensamente o Evangelho segundo o Espiritismo, intensamente, esse que Allan Kardec vai chamar de Código Moral Universal, aonde, em uma de suas falas, Mahatma Gandhi vai dizer, né, e todos nós já sabemos bem disso, já ouvimos inúmeras vezes, de que se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse por alguma razão qualquer, e nos restasse o Sermão da Montanha, nos restasse esse Evangelho, essas palavras evangélicas, todo o caminho de evolução da humanidade, toda a elevação espiritual poderia acontecer. Então, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos explorar a questão de vivendo a espiritualidade em família. Talvez aqui seriam necessários um aprofundamento em cada uma dessas palavras principais, tanto vivendo, tanto como espiritualidade e como em família. E falar em família é algo difícil. Falar em família, o início de tudo, essa célula mãe de toda a sociedade, falar em família, nós podemos perceber que hoje as estruturas familiares estão alteradas, há uma mutação no sistema de crenças familiares, estilos de família. Recentemente eu ouvia o nosso companheiro Vanderlei Aguiar, vamos ter o prazer de ouvi-lo na quinta-feira que vem, falando sobre o tema vida, imperdível, né? E ele dizia dessa estrutura de família, essa nova estrutura familiar. E ele comentava, num tom de brincadeira, num tom de alegria, e ele dizia assim, que um casal, um homem separado da esposa, tinham 2 filhos. E essa esposa, a nova esposa com quem ele se casou, também separada, tinha 2 filhos. E eles tiveram filhos. E em determinado dia, a esposa grita para o marido dizendo, bem, corre aqui, socorre, porque os seus filhos, junto com os meus filhos, estão batendo nos nossos filhos. A estrutura familiar vem mudando. Hoje nós compreendemos que a base inicial que eu vou apresentar aqui, talvez não se encaixe com a sua família. Mas é preciso entender que espiritualidade em família, viver espiritualidade em família, aqui engloba qualquer tipo de família. Qualquer tipo de casal. Vamos adiante, vamos começar pensando então de como tudo começa. Como é que a gente pode pensar em família? Acontece mais ou menos assim, acompanhe comigo lá na tela de projeção. Um casal, 2 pessoas aparentemente estranhas, que talvez não tenham se conhecido ainda no plano físico, estejam programadas ou não em suas programações reencarnatórias do mundo espiritual. Mas ele, inicialmente, o homem é aquele que toma iniciativa, ele olha e observa a mulher.
E a mulher de imediato também olha. Porque a mulher olha mais incisiva, né? Ela já vira todo o rosto e olha mesmo. Não sei se os homens aqui já perceberam isso, mas com certeza sim. E aí, o nosso amigo fica feliz. Ele abre um sorriso. Ele fica alegre. De imediato, essa mulher fica meio ruborizada, né? Ela fica meio envergonhada, ela não sabe se deu o passo correto. Mas isso é um instante muito rápido, porque logo, logo ela também vai ficar feliz. Né? E essa felicidade vai fazer com que esse casal se aproxime. E eles rompem as barreiras. E é ele que toma a iniciativa. Né? E num passo meio rápido se aproxima. A mulher já mais cautelosa, num passo inicialmente mais lento, depois ela acelera e os dois se encontram. E daí começa todo aquele entrelaço amoroso que vai dar origem à família. E aí o coração deles bate forte um pelo outro. E eles resolvem dar um passo adiante. E se contraem em núpcias, e se casam ou vão morar juntos, né? Torna a relação muito mais séria. Mas aí começa aquele processo de vir os filhos. Primeiro nasce a menininha, né? Nessa família que nós estamos usando como exemplo, a família tradicional. Mas depois vem o menino, e depois vem mais um outro menino. E aí está formada basicamente a família. Esposa, esposo e 3 filhos. Será que a família é só isso? Será que a família é só esse núcleo? Não. Junto com essa família vão vir os familiares diretos, tanto de um como de outro, também como os agregados. Por exemplo, da parte dela, nós vamos receber aqui os seus pais. Sogro e sogra dele. Pais fazem parte da família? Sim. É preciso pensar em espiritualidade com relação a essa família? Sim. Essa moça, essa esposa, tem um irmão. Ali eu tentei colocar um irmão sarado, né? Um irmão marombado. Quem não tem aí um cunhado maromba que quer apertar o pescoço da gente? E esse cunhado tem uma filha, ele é pai solteiro. Faz parte da família? Sim. E além deles, os bisavós. Os avós da sua esposa fazem parte da família. Como entender e como abranger a espiritualidade com tanta gente? E da parte dela? Os pais também. Os pais dela estão presentes na família. Assim como a irmã, com os seus 3 filhos, um recém-nascido. O marido não está aqui porque ele está na plataforma, ele trabalha embarcado. E a irmã solteira, aquela irmã carinhosamente aqui mais difícil, né? Solteira, ainda com algumas dificuldades emocionais, que também pode, de alguma forma, te perseguir, mas é família. Todos esses fazem parte da família, direta ou indireta. E como é que se vive espiritualidade nisso? Como é que se vive espiritualidade na íntegra e em profundidade com todos esses membros? Porque nós não podemos, companheiros, nos isolar. Eu não posso simplesmente pegar a minha mulher e me isolar. Há uma família, há relacionamentos. Relacionamentos determinantes na vida dela e na minha vida, que não podem ser tolhidos por conta de um novo relacionamento. Companheiros, compreendam bem isso. Como viver a espiritualidade nesse conjunto de pessoas que agora fazem parte da minha família? Né? Então você casou-se e junto com a sua esposa veio uma porção de gente que é família. E que eu preciso manter o relacionamento e compreender que em cada relacionamento desses eu preciso trabalhar a espiritualidade. Então vamos compreender, baseado aqui em 5 textos baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles, vamos entender o que é espiritualidade. Primeiro, é a característica ou qualidade daquilo que é espiritual. Então, quando nós pensamos em espiritualidade, nos reportamos diretamente a todas as coisas, qualquer tipo de conceito em que a gente entende que é a qualidade daquilo que é espiritual. Mas o dicionário vai dizer também para a gente que espiritualidade é que possui ou que revela elevação. Há também a aplicação do termo nesse sentido. Nós somos mais espiritualizados. A cada dia que passa, nós somos mais espiritualizados. Há um adjetivo de ser espiritualizado relacionando com o crescimento moral, com evolução,
com a percepção de valores espirituais em detrimento aos valores morais, aos valores materiais, perdão, também tem a ver com transcendência e tem também a ver com sublimidade. Então, todas as vezes que no momento de crise e de dificuldade, em que eu preciso tomar uma decisão na minha vida, no meu dia a dia, e que eu declino para as questões propostas por Jesus em seus ensinamentos, de certa forma eu estou adentrando pelo caminho da sublimidade, da sublimação. Eu relevo alguns insultos, eu relevo algumas alfinetadas que eu talvez tenha levado, e eu substituo o que eu vinha a sentir pelo que Jesus propõe, isso é sublimidade, isso é sublimar. E é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, que o texto vai nos narrar assim, quando fala em espiritualidade. Ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a modalização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Companheiros, sem exageros nenhum, é possível ficar nesse slide mais de uma hora, pensando e aprofundando em cada uma das verdades ditas aqui, tão importantes para a nossa evolução moral. Mas ele vai dizer, resumindo, porque a gente tem muita coisa muito caminho para percorrer ainda, ele vai dizer que essa clareza de saber da vida futura, saber com consciência, não apenas intelectualmente, mas sentindo que nós, eu e você, somos espíritos imortais e que a vida não termina no túmulo, que a vida continua e nós somos responsáveis por escolhas e decisões. E quando eu sei disso e que eu percebo os verdadeiros e reais valores da espiritualidade, o meu processo de modernização é crescente. E as situações que me ocorrem no dia a dia se tornam cada vez menos importantes, cada vez me atingem menos. E eu consigo perceber que por mais que sejam dolorosas, por mais que me provoquem esse vulcão de animalidade, de irritabilidade que ainda há dentro de nós, a nossa luta pessoal é por vencer esse guerreiro interior, nós já conseguimos exercer algum controle, porque percebemos que não vale a pena. Recentemente, eu lia numa camiseta, dizia-se assim: não quero ter razão, quero ser feliz. E a gente vai compreendendo que muitas vezes para ter razão eu me desgasto demais. E às vezes para afirmar a minha opinião e para dizer que eu sou o melhor, me gasto muito. E no final, não vale a pena. Então, quando eu percebo que os verdadeiros valores são aqueles tesouros que o Cristo nos propõe construirmos nos céus, os problemas do dia a dia, as aflições se tornam mais leves. Companheiros, apenas uma mudança de conceito, apenas uma compreensão. Mas o texto vai continuar, no mesmo item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Imaginemos uma viagem de trem, uma longa viagem de trem, e que determinada estação, onde esse trem vai ficar parado por uma noite, nós vamos dormir e a hospedagem é muito ruim. A cama não é boa, há pernilongos, tem barulho. Mas eu sei que amanhã de manhã o trem vai voltar a andar e a viagem vai continuar. É mais ou menos assim nesse conceito, né? A gente está num país ingrato, num momento de dificuldade, mas vai passar. Se eu tenho a visão espiritual global, nesse todo, nessa totalidade universal, de imediato, algumas das questões que eu vim trazendo por essa porta, que me afligem, já se tornam mais leves. De imediato, apenas mudando o conceito e o conhecimento. Mas seguindo adiante, o texto vai dizer: os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração
e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Falaríamos aqui sobre a lei de progresso, a lei de evolução, provaríamos de que hoje estamos melhores do que ontem e que essa é a nossa melhor encarnação e que as pessoas que estão ao nosso redor, quer família, quer amigos, são aqueles de que precisamos para compor em nós mesmos o conhecimento espiritual, aprendendo a valorizar com os relacionamentos e as experiências da vida os verdadeiros valores, os valores morais, os valores espirituais. Mas o texto vai dizer que nós sabemos que o amanhã que nos espera é mais feliz. E conclui assim: sabendo que está num lugar temporário não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Espiritualidade num conceito espírita tão profundo, onde nós percebemos que os valores que precisamos investir, a busca pessoal necessária ao nosso automelhoramento e à felicidade, precisa ser linkada com os valores espirituais. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, o versículo 33, vai nos dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A proposta de percebermos aqui, agora e hoje, quer nós encarnados, quer nós desencarnados, por certo, presentes aqui, é que precisamos nos render e entender que felicidade, sem ser construída no alicerce da espiritualidade, é fútil e vã, e não perdurará. De fato, precisamos compreender com toda clareza e toda certeza de que o nosso encaminhamento para nos tornarmos melhores precisa ser pautado nos valores morais e espirituais proposto pelo Evangelho de Jesus. Mas sigamos então para o capítulo 23, agora o item 8 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos é dito assim pelo Espírito protetor: a vida espiritual é de fato a verdadeira vida. É a vida do Espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se o compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Do capítulo 2 para o capítulo 23, parece que a espiritualidade continua repetindo o mesmo raciocínio. E será por quê? Porque nós, companheiros, na atual faixa evolutiva que nos encontramos, graças a Deus, algumas exceções entre nós ainda precisamos ouvir muito. Ouvir muito. Conversava essa semana por telefone com o companheiro Ademir, lá do Florescer, e ele dizia uma frase, me relembrava uma frase muito interessante. Ele dizia que a repetição é a mãe do aprendizado. E a espiritualidade sabe disso. E vai nos mostrar de novo, falar da verdadeira vida. Dizer que a vida material é uma vida que passa, é extremamente passageira, é transitória. É por isso que no livro dos Espíritos, na questão que me foge agora o número, os Espíritos, Kardec inquire a espiritualidade sobre a questão da importância entre o espírito e o corpo físico. Qual seria mais importante? E os Espíritos respondem assim: olha, teu espírito é tudo, ponto. E completa para não ter dúvida: teu corpo é simples veste que apodrece, ponto de novo. Mostrando para a gente que nossos investimentos, queridos, precisa ser muito mais intenso nas questões espirituais. Porque esses investimentos em questões espirituais nos transformam em pessoas melhores e nos garantem um futuro melhor e mais feliz na vida para a qual retornaremos. A verdadeira vida, a vida espiritual. Capítulo 4 do Evangelho, mais uma vez, agora o item 26, vai dizer assim: mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Para aí, vamos abrir um parênteses necessário. Os espíritos se reencontram por conta de uma
programação perfeita de um Deus perfeito, bondoso, soberanamente bom e justo, a fim de que nesse reencontro, agora com vestes diferentes, nós não nos reconheçamos, mas possamos ter a oportunidade de fazer as reparações necessárias. E completa o texto. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Laços de família. Algumas vezes, companheiros, nossas famílias parecem verdadeiros nós. Nós que, se nós compreendermos os dizeres de Jesus, seus ensinos e procurar aplicá-los em mim mesmo, não no outro, mas em mim, eu poderei transformar em laços. Sim, porque o material é o mesmo. A corda, a linha, o fio é o mesmo. É preciso que a minha intervenção, então, transforme nós em laços. Laços de família. Será, então, que é por acaso, meu querido, que na sua casa existe um companheiro ali encarnado que é um desafeto? É alguém que não te entende? É alguém que você não entende? É alguém que discorda? Alguém que te ofende? Por acaso? Será por acaso, companheiros? O Espiritismo vai nos provar e mostrar que não. É porque são nesses relacionamentos que eu desenvolvo em mim a solidariedade. Saber olhar para o meu companheiro de jornada e compreender que vai ali um companheiro talvez mais doente que eu. E que pode se inspirar em mim para se melhorar. Ser solidário, ser fraterno, reconhecer nele o meu irmão. E me recordo aqui daquela passagem no romance de Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, escrita, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, um diálogo, uma narrativa em que Estevão está agora na plenária e Saulo o escutava. E Saulo não compreendia ainda o cristianismo, que depois viria a compreender, do qual se tornaria um dos maiores divulgadores daquela época e, quem sabe, do mundo, em níveis de comparação. E nesse discurso, Estevão olha para Saulo na plateia e diz: Saulo, Saulo, um dia tu saberás que para Deus Israel é toda a humanidade. Companheiros, somos todos irmãos. Quer queiramos, quer não queiramos. Quer compreendamos isso como verdade profunda ou não. Somos irmãos uns dos outros. Embarcados na mesma grande embarcação, nesse mesmo planeta, que vaga pelo espaço a fim de nos proporcionar experiência de ajuda mútua. Por isso estamos aqui. Senão estaríamos isolados num lugar qualquer. Mas estamos envolvidos em relacionamentos para nos mostrar, para nos dar uma prova de igualdade. Somos todos iguais. Se por acaso, ainda em alguns de nós, soa lá no nosso mais íntimo a ideia de que somos melhores ou superiores, companheiro, combate isso. Isso é uma ilusão do seu falso orgulho. Não somos autossuficientes. Somos totalmente dependentes uns dos outros. E precisamos encarar essa realidade a fim de que juntos possamos desenvolver a nós mesmos num processo de auto-melhoramento e ajudarmos a melhorar o nosso planeta. Seguindo esse raciocínio, voltei para o capítulo 9, agora item 7, para poder fechar essa introdução e começar a pensar, porque a hora está correndo muito. Vamos lá. Diz assim o capítulo 7, item 7, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. Mas, no entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável ou meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho
para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste. Então não é por acaso. A dificuldade familiar que você tem hoje, por certo tem, não é por acaso. É para desenvolver em você, espírito imortal, individualidade eterna, a capacidade de desenvolver o perdão. Companheiros, sem nós aprendermos a perdoar, esquece a felicidade. Pode esquecer. Questão 614 do Livro dos Espíritos vai dizer para a gente que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. E uma das mais importantes dela, talvez a que sirva de base para todas as outras, a lei de caridade, a lei de justiça, de amor e caridade, a 10ª lei de O Livro dos Espíritos, no seu livro 3º, vai nos dizer de que nós precisamos olhar os nossos companheiros, reconhecer as dificuldades e ter indulgência para com eles. É na questão 886 que Kardec vai perguntar como Jesus entendia a caridade. E vai muito além do que a doação de uma cesta básica, do que uma roupa usada, do que qualquer outra coisa a nível material. Dizia: indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É preciso, companheiros, que eu compreenda que essa noite, 1º de maio, é uma noite de trabalho pessoal, na qual eu preciso, se quiser ser feliz, tenho a liberdade de escolher ou não, desenvolver e aprender a perdoar. Especialmente a família. E a gente vai caminhando e percebendo que a família somos todos. Vocês são meus irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. Inclusive dos companheiros desencarnados. Que alguns ainda nos têm por inimigos. E alguns ainda têm o Cristo por inimigo. Todos irmãos. Sigamos. Então, relacionamentos têm 3 funções básicas e fundamentais. A primeira delas, ensinar a amar. Eu preciso aprender a amar. E como é que você aprende a amar, companheiros? Eu já devo ter dito isso aqui inúmeras vezes. A gente aprende a amar amando. Tendo atitudes de amor. É assim que eu amo. Como é que eu aprendo a amar? Como é que eu aprendo a ser humilde? Atitude de humildade. Eu posso ter atitude de humildade sem ser humilde. Eu posso ter atitude de caridade sem ser caridoso. Mas a atitude de caridade vai me ajudar a ser caridoso. Vai me ensinar a ser caridoso. E amar, que é o nosso maior objetivo. Ensinar a amar. Amando nos relacionamentos. Então os relacionamentos ensinam a amar. Em outro momento, também nos ajudam a aprender. Então o meu relacionamento pode ser uma via de mão dupla. E ele é num terceiro momento. Eu ensino e aprendo. Então as minhas relações, todas as minhas relações, chefe, família, amigos, animais domésticos, sogra, todas as minhas relações, qualquer uma delas, é um laboratório para desenvolver a capacidade de amar, aprender e ensinar. Será que eu só aprendo? Será que eu só ensino? O tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados a nível físico e a nível espiritual. Quando eu me associo com falanges do mundo espiritual, de companheiros que talvez ainda estejam trilhando a marcha da negatividade. Mas em outros momentos, quando eu me percebo mais bondoso, mais amoroso, influenciado a fazer o bem, eu tenho me associado, por certo, com grupos de espíritos que querem o meu bem-estar e querem que, através de mim, outros tantos, numa corrente, numa rede interminável, adquiram e construam em si mesmos a capacidade de amar. Então, o melhor laboratório para aprender a amar é o outro. É a família. Eu sei que para alguns isso não é bom de ouvir. Eu sei, porque família é um desafio. Família são relações difíceis algumas vezes, né? E a gente fica no impasse, porque dá vontade algumas vezes de forçar as pessoas a fazerem coisas certas. Mas elas escolhem. Elas escolhem, às vezes, o caminho do não perdoar. Elas escolhem, às vezes, o caminho da agressão.
E quantos deixam, abandonam, ignoram, não é? E dói, e nos dói. Mas é preciso compreender que essa relação que hoje dói, já doeu no passado e doeu mais, que hoje dói menos. E que eu posso, não sozinho, mas com a ajuda de Jesus e da espiritualidade, mudar a mim mesmo. Eu só posso mudar a mim? Não dá para mudar o outro, companheiros. Não posso mudar o outro. Há duas coisas que eu não posso mudar. É o passado e o outro. É impossível. Mas há duas coisas que eu posso mudar. Eu posso me mudar. E posso mudar os meus conceitos. Porque são os meus conceitos mudados que me mudam. E me transformam em alguém melhor. E entender-nos como seres espirituais, mais uma vivência transitória, é fundamental. Para que eu olhe para o meu irmão que me agride e me sinta menos ofendido. Essa é a questão. Esse é o X, é o cerne mais profundo dessa questão. Mas sigamos então. Então, relacionamentos, por acaso ou não, no português, nós temos aqui no capítulo 4 do Evangelho de novo, item 19, vai nos dizer assim: a união e a afeição que existem entre parentes são sinais de simpatia anterior que os aproximou. Não é? A gente tem aí, a gente se junta para crescer. E no plano espiritual encarnamos com pessoas que amamos, a fim de nos apoiarmos mutuamente. Mas vai dizer mais o texto. Por isso, disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com o de seus parentes, que ela não é da família. E a espiritualidade fala mais. E ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para os outros. Vou dar alguns segundos para você agradecer pelo seu desafeto. Agradece, porque a gratidão, o agradecimento produz gratidão. Você precisa dele. E ele precisa de você. Se a gente conseguir compreender isso, nos irmanarmos com esses companheiros, por certo a nossa vida será uma vida de melhor qualidade, uma vida melhor. Mas aí então o texto, para terminar, conclui: além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons, pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na terra entre as raças e os povos. Por isso, Paulo de Tarso, quando escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Companheiros, ainda temos tempo? Por isso, Cristo dizia lá no capítulo 25 do Evangelho: reconcilia-te. Capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Reconcilia-te depressa. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que por escolha, independente do grau de escolha, de participação na escolha, nós os quisemos em nossa família, diretos ou indiretos, agregados ou parentes consanguíneos, os escolhemos. Então Paulo de Tarso vai nos relembrar de que é preciso compreender e olhar nesse irmão, o nosso irmão. Relacionamentos, então, não é por acaso que na língua portuguesa, ali se forma a palavra ame. E ame é o imperativo. Ame, está aqui. Sai de relacionamento, eu extraio de relacionamento o imperativo ame. E meu coração precisa vibrar e se associar com os outros corações. Qualquer outro coração. Não só os corações que me agradam. Lembra de Jesus quando ele dizia assim: para aí, amar a quem te ama? Para quê? Todo mundo faz. Às vezes a gente tem até dificuldade ainda de amar quem ama. Eu sei disso. Mas na maioria das vezes o desafio é amar quem não nos ama. Amar quem nos ama. Ter fé quando está tudo muito bom, tudo dando muito certo. Para que ter fé? Não precisa ter fé. É difícil externar a amizade no meio de amigos. É preciso trabalhar a amizade
relação àqueles que me desagradam. É preciso compreender que amor, que o imperativo do amor, que a ordem de amar, e essa ordem não vem de qualquer um, ela vem do Espírito Verdade, ainda do Evangelho do Espiritismo, capítulo 6, item 5, esse companheiro, que em 2 momentos do Evangelho é confundido com Jesus. Tal o seu teor de evolução moral. Chefiou, imagina, um espírito superior que chefiou a equipe de espíritos superiores que trouxe a codificação. Não era um personagem, era um personagem maravilhoso. E ele vai dizer para a gente, espíritas amai-vos, é uma ordem. Depois ele vai falar em instruir, mas espíritas amai-vos. É preciso que eu compreenda que a humanidade inteira são meus irmãos e minha família. E eu preciso amar indiscriminadamente. Eu preciso amar incondicionalmente. É uma proposta difícil? Claro que é. E quem disse que seria fácil? É difícil, é desafiadora. Mas é possível à medida que eu treino o amor que um dia terei pela humanidade inteira com a minha família. Porque a família é um laboratório. É ali que eu experimento. É ali que eu construo paciência, tolerância, camaradagem, humildade e tantas outras valências espirituais necessárias a um bom relacionamento. Porque se eu me melhoro, a relação melhora com as pessoas, claro. Deixa o outro fazer o que ele quiser, melhora você. E observe e colha melhores resultados do seu relacionamento. É assim que é. Conhece aquela história que Chico Xavier contava, que numa discussão, está lá o casal discutindo, e aí você, Chico, na sua linguagem mineira, dizia, não, você vai até a moringa e toma um gole d'água. Mas não engole não. Bota água na boca. E aí a discussão vai parando. Lembra daquela frase, quando um não quer, dois não brigam? Né? A psicologia moderna chama de MBF. Né? Mantenha a boca fechada. Numa relação é assim. A gente recolhe, a gente recua. E isso mostra para o outro que a gente quer conciliação. Mas enquanto a partir do seu alimento, a raiva, o ódio, a discussão não acaba nunca. Né? Os companheiros conhecem isso de outras etapas, quem sabe, infelizmente, de momentos atuais ainda. Não acaba nunca. Daqui a 10 dias você está discutindo aquela mesma coisa de 10 dias atrás. É um negócio impressionante. Espíritas, amai-vos. E no prosseguimento dessa ideia, Espírito Verdade, nós vamos encontrar palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, quando ele diz assim para a gente: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No primeiro momento, quando inquirido lá pelo fariseu, sobre quais seriam os grandes mandamentos da lei, o Cristo, baseado na leitura de Deuteronômio e Levítico, do Pentateuco mosaico, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Mas agora, 3 anos depois, vivenciando a sua forma de amor, demonstrando para os seus discípulos, homens rudes e comuns, a quem ele impactou e transformou em apóstolos, em homens que estavam dispostos a ensinar o cristianismo, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis, agora com referência, como eu vos amei. A nossa referência de aprender a amar precisa ser Jesus. Então eu não olho na horizontalidade, eu olho na verticalidade. Porque se eu olhar, companheiros, o exemplo do meu companheiro de jornada, eu vou me decepcionar. Esteja certo que sim, ele é um ser humano que ainda erra, como todos nós. O alvo, a meta é Jesus, é olhar para o alto e observar nele os ensinos que nós necessitamos para agora, para esse momento, para essa relação difícil que você está travando na sua casa. Os ensinos do Cristo, se incorporados à minha vida, ao meu caráter, vão produzir ações que vão conciliar, vão trazer paz, mansitude, vão promover verdadeiras revoluções em nossas convivências com as pessoas. Quer chefe, quer família, qualquer outro que possamos interagir. Mas vamos seguir aqui. Uma observação rápida que eu quero fazer, que está aqui no livro
Aconteceu na Casa Espírita, página 87. Um livro muito legal, os companheiros que não leram ainda, eu recomendo. Ele vai dizer assim: o Evangelho de Jesus é essencialmente educativo. E é uma pena que seja esquecido algumas vezes. Recentemente, a FEB, pela comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, lançou esse exemplar. Eu não sei quanto está custando hoje, mas deve ser R$9 ou R$10. Na livraria tem. R$10, uma edição, um livro grande, dá para ler com muita tranquilidade, as letras são maiores. Não que a gente esteja aí com a visão reduzida, não. Mas é melhor de ler. Eu preciso ter esse livro, companheiros. Eu preciso ter o Evangelho. Vamos fechar o parênteses. Então aí a gente produz amor. Mas e se por alguma razão a gente se desentende, não é? Espírita não se separa? Separa sim. Não separa. A gente ainda se separa. Ainda há divórcios no meio espírita. Ainda há divórcio no meio cristão. E agora, o que fazer? Está aqui o nosso casal, feliz, cheio de crianças, cheio de família, mas num determinado momento, vamos observar ali, ele se aborreceu. Né? Ele se decepcionou, ele ficou infeliz, ela também ficou infeliz, aí ela olha para o outro lado, né? E nesse caso aí, é ela que se afasta primeiro, né? Ela sai devagarzinho e depois acelera. Ele também vai embora. E aí houve uma separação. E o que fazer? Continuamos sendo família? Continuamos. Como é que eu devo me comportar numa hora dessa? Como é que eu vivo a espiritualidade em família? Lembrando que vivendo é sinônimo de agindo, vivendo é sinônimo de praticando, vivendo é sinônimo de fazendo. Como é que eu ajo nessa hora? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10, vai dizer assim para a gente poder a gente começar a pensar em terminar, para terminar no horário. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, é ser leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Item 10 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem nossos irmãos para levar-lhes alívio. Ah, é minha ex-mulher, eu tenho que levar alívio. Eu tenho que amar no mais sentido profundo da palavra. Eu tenho que ser leal, consciencioso, honrado. Não é? Não vou ficar com as coisas, vou dividir errado, não, vou dividir direito. Porque antes de ser ex-marido, eu sou cristão. Preciso trilhar o caminho do aprendizado do Cristo. Ele vai seguir, é olhar a grande família humana como sendo a sua. Porque essa família vós encontrareis numa outra época em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus. Seu desafeto é filho de Deus também, que estão predestinados a se elevar ao infinito. E por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes sereis se os vossos irmãos vos dessem tudo o que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança, de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça. Ser todo amor e todo justiça numa completitude. Ser todo amor, a minha atitude de amor para com todos. A minha atitude de justiça para com todos. Mesmo para aqueles que eu ainda julgo não merecerem. Porque eu não estou na posição correta quando julgo. Ninguém me elegeu. Juiz, carrasco, algoz do meu irmão doente. Ninguém me elegeu. Algumas vezes eu ainda, trazendo a lembrança de histórias passadas, eu me auto-elejo. Eu ainda me sinto no direito de apontar o dedo dos companheiros. Mas a proposta de Jesus é que eu seja todo amor. E que um dia eu seja todo amor. E todo justiça, e não com parcialidade. Não com escolhas. Porque Deus, como diz Paulo de Tarso, não faz acepção de pessoas, escrevendo aos Romanos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama como você é. E entende o seu nível evolutivo, entende a sua fraqueza. Mas não é por isso também que eu vou ficar acomodado na fraqueza, não é? Eu preciso lutar. Kardec vai dizer que a gente seria reconhecido como verdadeiro espírita quando se observasse em mim uma transformação moral. E pelos esforços para domar
as más inclinações. Quais são os esforços que eu tenho feito para ser todo amor, para ser todo justiça? Então dai, a palavra é dai, e aí dar o coração. É muito mais do que dar um bem material numa ação de caridade. É doar o meu coração. Companheiros, eu preciso me dar ao outro. Por isso Cristo dizia assim para a gente: não há maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E dar a vida pelos seus amigos não é morrer na cruz por eles. É nós nos gastarmos pelo outro. É quando alguém te liga e te pede um favor e você com o coração faz. Às vezes se sacrificando, às vezes dormindo um pouco mais tarde. Mas faz. São atitudes como essas que constroem, com pequenos tijolos, um grande castelo. O castelo do amor em mim mesmo, que precisa ser aprendido e vivenciado. E para terminar, eu quero contar uma história que nós já conhecemos. A história dos porcos espinhos, né? Quem não conhece? Todos nós já lemos em algum lugar. Alguns ouviram em palestras espíritas, outros viram nos livros, e por aí vai. Mas a história conta de que, na Era Glacial, no livro A Gênesis, no capítulo 12, vai contar esse fato, vai contar da Era Glacial, o planeta congelou. Precisava ser resfriado. E os animais começaram a morrer de frio. E perceberam que, ao se juntarem e formarem um trabalho de coreografia, primeiro os do centro se aqueciam, voltavam um pouco para as beiradas, e eles iam se aquecendo uns aos outros, e os que estavam externos se aqueciam, se esfriavam e voltavam para o centro, e começaram a não morrer mais, e sobreviveram, e venceram a Era Glacial. Mas nossos amigos porcos-espinhos, vendo o exemplo das outras categorias de animais, quiseram fazer a mesma coisa, instinto animal, e se aproximaram. Mas o que acontecia? Eles se espetavam, eles se machucavam, e se afastavam, e morriam. Até que, por repetição e por tentativa, descobriram que poderiam se aproximar e manter uma distância. Poderiam se relacionar, se aquecerem, sobreviverem e manter uma distância respeitosa. Mas mesmo assim, eventualmente se espetavam. Mas olhavam para o todo e pensavam: se eu me aborrecer, me afastar, vou morrer. É melhor de vez em quando uma espetadinha. E assim conseguiram se relacionar. Conseguiram criar uma relação. Talvez a gente trouxesse isso para a nossa realidade atual. Quantos que nós precisamos? Quantos que nós precisamos? Quantos de nós precisamos? E de quantos de nós precisamos ainda nos manter uma certa distância, mas não nos afastarmos? Não finalizar relacionamentos? Espírita não finaliza relacionamento, ele reconstrói. É isso, ele reconstrói. Ele telefona, ele busca encontrar, ele compreende, ele releva, ele procura aplicar o que o Cristo nos orientava com relação ao amor incondicional às pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que os porcos-espinhos, no instinto, fizeram. E nós precisamos aprender essa lição. Nos aproximarmos. Como é que eu faço isso? Está fácil, companheiro. Telefone, Facebook, Twitter, WhatsApp e tantos outros, não é? Mas eu preciso tomar a iniciativa do contato. Companheiros, o contato dessa noite, 1º de maio, quer internautas, quer desencarnados, quer encarnados aqui presentes, quer o que vão nos ouvir no futuro, o contato precisa partir de você. Não espera o outro, não. Espera não. Parte de você. Recentemente eu ouvi uma amiga lamentando: ninguém me telefona, ninguém me chama mais para sair, estou me sentindo tão sozinha. Perguntei para ela: vem cá, você está ligando para os seus amigos? Não tem jeito, companheiros. Eu que preciso ligar. Eu que preciso, na postura de rendição, olhar para as pessoas e dizer: eu preciso de você. Eu preciso de você. Olha para o seu companheiro aí e fala para ele: eu preciso de você. Você precisa dele. Nós precisamos uns dos outros. E é preciso que eu compreenda que é amando, que é me relacionando,
que eu vou construir esse espírito imortal forte, que um dia vai amar no todo. E para terminar, eu coloquei aqui essa imagem de uma família tradicional, convencional, mas que pode ser qualquer outro tipo de família, não é? Pode ter ali 6 filhos, 2 de cada casal e 1 do próprio casal, né? 1 de cada parte e 1 do casal. É preciso que nesse relacionamento eu inclua a presença de Jesus. Eu preciso deixar, e precisa começar em mim, que Jesus participe da minha família e faça da minha casa um lar, onde os seus ensinos impedem, e aí então eu vou poder observar a harmonia, a paz, a tranquilidade, a união, que eu tanto quero e tanto preciso, mas que precisa começar em mim. Que Jesus nos ampare, que faça dessa noite extremamente especial, que nos incomode durante o sono, para que esses ensinos possam fazer morada no nosso coração e nos gerem e nos produzam transformações. Que assim seja. Nosso agradecimento ao companheiro Hélio Tinoco. E eu vou pedir à companheira Ornilda que nos faça a nossa prece de agradecimento. Amado Deus, Pai Criador, querido Mestre Jesus, que nos deixaste através do Teu Evangelho as luzes que iluminam e norteiam o nosso caminhar. Amigos espirituais presentes nessa mente, que preparaste até muito antes de nós aqui chegarmos. Nós vos agradecemos pelo cuidado que tendes com cada um encarnado aqui presente, com aqueles companheirinhos desencarnados que nos acompanham e com aqueles aqui trazidos para serem cuidados. Rogamos que receba a nossa gratidão por tudo que tens nos dado até hoje, no que se refere à nossa família. Não somente a nossa família consanguínea, mas a família universal, onde todos somos irmãos, em toda nossa casa, o planeta Terra. Que possamos nos conscientizar da importância da união, do perdão, do amor fraterno, da fraternidade e da caridade. E dá-nos a vossa paz, Mestre Jesus, e leve aos nossos lares, onde iremos certamente distribuir as energias benfeitoras que nesse momento nos rodeiam, nos acalmam, nos iluminam e nos dão aquela sensação de paz interior e de autodomínio. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor.
das estrelas. Nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor das estrelas, filhos da luz do Senhor das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor das estrelas, filhos da luz do Senhor das estrelas. Estrelas, somos estrelas